Olá, amigos, tudo bem? Então, estamos de volta com mais um estudo. Aproveito para agradecer o convite do amigo Ivaí, para que possamos aqui colaborar com o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma honra estar aqui com vocês, essa oportunidade de estudo e de trabalho. E hoje, o tema de hoje é bastante interessante. Vamos falar sobre o homem de bem. O que fazer, né, para seguirmos no caminho do bem, no caminho do progresso, né, e como escapar, como superar as provas, as dificuldades, e com isso se tornar um homem de bem. Bom, para começarmos, vamos ler a nossa página de preparo, que está no livro Fonte Viva, do irmão Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 123, Viver em Paz. Viver em paz, Paulo, está lá em Corinto, versículo 13. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear em ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. Identificarás em todos eles crianças espirituais, que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, dos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E essa página tem muito a ver com o que vamos falar hoje. Então, vamos elevar a nossa mente, fechar os nossos olhos, agradecer então a Deus, Jesus nosso Mestre, nossos amigos da espiritualidade, nos ilumine e nos ampare no estudo de hoje e que possamos, Senhor, levar para o nosso dia a dia vossas palavras, que possa sempre nos ajudar em nosso progresso, hoje e sempre, graças a Deus. Pois bem, então, como eu estava falando, hoje vamos conversar sobre temas de grande relevância que está no Livro dos Espíritos, questões 918 e 919. Tá? 918 fala sobre o homem de bem e 919 sobre uma questão sobre o autoconhecimento. Diz lá o 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, olha o questionamento que Kardec faz à espiritualidade. Que indícios, que sintomas, tá, o que eu devo observar para verificar, então, se o meu progresso é real, se eu estou fazendo a coisa certa? Considerando que estamos num planeta de provas e expiações, considerando que somos espíritos em constante progresso, como saber se nós estamos estacionados ou se nós realmente estamos trilhando o caminho certo? A resposta dos espíritos: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Veja só, tem alguns elementos aqui dessa resposta que a gente tem que analisar com atenção. A espiritualidade chega e fala, né, o primeiro sinal, estamos falando aqui de indícios, de sintomas, de pistas, assim como então um detetive que tenta desvendar um mistério, né, ou seja,
que pistas nós temos para desvendar o nosso progresso. Primeira coisa, devemos analisar os atos de nossa vida, condutas concretas. Ó, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal. Então, ele está falando de um comportamento efetivo. Significa, então, que determinados comportamentos simbólicos não vão ser considerados como prova de uma evolução concreta. Então, uma simples ida a um templo religioso, né, a prática de determinados rituais, o uso de certa roupa, o uso de determinados badulaques, isso não vai auxiliar no nosso progresso. O nosso progresso ele vai se dar através de uma consciência e de prática de condutas efetivas. Então, atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então, também não é qualquer conduta. Então, são comportamentos em sintonia com aquilo que Deus, através de Jesus, nos ensinou, através dos evangelhos, que vão funcionar como um guia, né? Uma coisa que Haroldo fala e que eu acho muito interessante, é um guia intergaláctico de ética e boa conduta. É o guia de normas de como progredir, de como se tornar um espírito puro, certo? Então, através da prática de condutas concretas seguindo a lei de Deus, quando então antecipadamente compreendemos a vida espiritual. Sabemos, como criaturas de Deus, nós já nascemos com um germe da existência de Deus, né? Nós temos ali uma semente divina. Por isso que todos nós já nascemos com uma certa consciência, uma certa noção, tá? De que há algo a mais, uma noção, né, de religiosidade. Muito bem. E aí, isso explica o porquê de tantas religiões no mundo. A partir do momento em que nós vamos progredindo, essa sensibilidade que nos leva então à certeza da compreensão da vida espiritual, que é verdadeira, que é o nosso lar, né? Ou seja, a nossa vida aqui no planeta Terra, a nossa vida material é que é efêmera, ela é que é passageira. À medida que nós vamos progredindo, quem está progredindo somos nós em nossa essência enquanto espíritos. E aí, essa compreensão do eterno, da espiritualidade, vai ficando então cada vez mais concreta, mais natural. Então, devemos então considerar o seguinte: partimos então na ideia que somos espíritos imperfeitos. Tá? Então, lá na questão 97 do Livro dos Espíritos, tá, a espiritualidade explica para Kardec, tá, que existem vários graus. É muito difícil identificarmos cada grau dentro dessa evolução do espírito. Mas ele fala de uma maneira muito didática que poderíamos considerar ali os 3 grandes graus. Então, espíritos imperfeitos, temos então os intermediários, certo? Que são os espíritos bons, e aí então os espíritos puros. Dentro dessas classes tem N outras variações, mas vamos trabalhar só com isso daqui. Então, como nós estamos num planeta de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos que aqui estão encarnados são espíritos imperfeitos, que também, segundo os espíritos, são aqueles que praticam o mal, mas também podem ser aqueles que não praticam nem o mal, mas também não praticam o bem. Lembra a primeira vez que eu li isso daí, isso me gerou uma certa angústia, né? Falei, como assim? Eu sou um espírito imperfeito? Falei, não faz o mal, mas também não faz o bem. Ou seja, nós estamos desperdiçando a oportunidade de estarmos aqui na Terra encarnados para agir em conformidade com a lei de Deus. Estamos perdendo essa oportunidade. E aí, é apenas através de condutas concretas em sintonia com aquilo que Jesus nos ensinou, é que poderemos então perceber, né, se estamos progredindo ou não. O caminho é esse. O progresso que deve caminhar no âmbito moral e intelectual se desenvolve através dessas ações concretas, através do amor ao próximo, né, quando se passa a compreender com maior naturalidade a vida espiritual, cujo sentimento é nato na criatura e facilmente exercido pelas várias religiões, como eu já comentei. Kardec
com o auxílio da espiritualidade, identifica então que o homem de bem, tá, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. De forma bastante resumida, tá, ele está querendo dizer que, ao viver os nossos dias atentos, né, obedecendo à lei de justiça, de amor e caridade, nós já vamos estar, então, rumo a esse progresso. Em vários momentos de vários evangelhos na Bíblia, Jesus dá pistas, indica esses sinais. Então, ele vai e nos orienta como devemos proceder para alcançar a evolução espiritual, segundo as leis de Deus. Então, seguindo os mandamentos, isso está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a 25, tem uma das pessoas, um dos seguidores de Jesus, pergunta para ele: mas Jesus, como chegar a Deus? Aí Jesus vira para ele: primeira coisa, siga os mandamentos. Não matar, respeite pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo, certo? E aí, depois, em outros momentos, tá? Em Mateus capítulo 5, versículo 44, 46, ele fala, inclusive, quando fala em amar o próximo, fazer ao próximo o que você gostaria que fizessem a você, é amar também vossos inimigos. Porque amar o seu amigo, seu familiar, aquele que te quer bem, é muito fácil, né? O grande desafio da elevação espiritual é amar a todos de maneira igual, inclusive os nossos inimigos. Então, há pouco tempo, né, nós tivemos, bom, infelizmente, vivendo aqui num planeta de provas e expiações, né, nós estamos sempre envoltos de assuntos referentes à criminalidade, e aí nós tivemos o caso do Lázaro, um irmão desorientado, que passou a viver uma vida de crimes, que foi perseguido, e nessa perseguição acabou sendo executado, sendo colocado pela mídia como um serial killer, o que não é bem o caso, dentro de uma classificação, mas não é o que a gente está conversando agora, mas foi criado um circo, né? Ele foi elevado a um inimigo público número um, sem dúvida que as condutas praticadas por ele foram extremamente lesivas, nocivas, né? Ele praticou vários crimes contra a lei de Deus e dos homens, tá? Mas quando a gente faz uma análise desse caso de uma forma um pouco mais ampla, temos que observar e perceber que ele é um espírito eterno e um irmão, assim como qualquer outro, afim, e que merece, né, a nossa compreensão e as nossas preces. Então, assim, é muito comum a gente fazer a prece pelas vítimas, mas é muito difícil alguém que pare, né, e faça uma prece ao Lázaro, por exemplo. Eu confesso que até agora, depois que eu terminar aqui o nosso estudo, né, então é isso que Jesus está querendo nos ensinar, é que nós devemos viver a nossa vida, né, amando o próximo, independente de quem o seja, certo? E aí, dando continuidade a essas reflexões, Kardec, ele, com a orientação da espiritualidade, nos orienta como devemos proceder para alcançar a evolução espiritual. Então, ele esclarece que o homem deve se questionar não apenas se não fez o mal, mas se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Isso é espetacular. Isso é espetacular. O espírito imperfeito não é só aquele que faz o mal, é aquele que não faz o bem. Então, quando a gente começa a fazer essa autorreflexão, devemos nos perguntar no final do dia: será que eu fiz todo o bem que eu poderia? Será que pela minha passagem na Terra ao longo desse dia, lidando, né, com tantas pessoas, né, ao longo do dia, será que não há ninguém que possa se queixar de mim? Então, é claro que, obviamente, nós não podemos pensar em agradar a todos, né? Uma coisa que eu costumo dizer: se Jesus não conseguiu agradar a todos, quem somos nós? A questão não é essa, mas é realmente refletir de maneira serena, né? Se durante o nosso dia realmente ninguém passou por nós e que possa realizar qualquer queixa. Porque nessa nossa convicção de boas pessoas, né, pessoas de família, pessoas, né, íntegras,
tá? São nos nossos pequenos gestos do dia a dia em que se demonstra a distância que estamos de um grau civilizatório razoável, tá? São as pequenas coisas. Vou dar um exemplo. Colocaram há pouco tempo aqui no prédio um carrinho. Tem aqueles carrinhos de compra na garagem. E aí tem irmãos, vizinhos, que pegam um carrinho com as compras, abastece lá o apartamento e deixa no corredor. Deixa no corredor. Pouco se importando se algum outro vizinho vai chegar e vai precisar desse carrinho, né? E aí tiveram, então, por conta disso, né, colocar uma corrente no carrinho com uma trava, em que cada morador tem um cartão com o apartamento identificado, para que a gente, então, coloque nesse dispositivo para liberar a corrente para usar. Enquanto você está usando o carrinho, fica ali um cartão dizendo qual apartamento que usou pela última vez ali grudado. Você só consegue tirar o cartão quando encaixa a corrente do carrinho. Veja que tecnologia é desenvolvida para poder trazer algum tipo de solução que um mínimo de bom senso, um mínimo de respeito ao próximo resolveria. Então, como nós estamos distantes, né, dessa consciência, nós achamos que, como nós não matamos, não roubamos, somos pessoas íntegras, e aí a gente vai criticar, né, o problema dos nossos políticos, que o problema do Brasil é a corrupção e tudo mais. Só que nós, no nosso dia a dia, as nossas sem noçãozices diárias acabam sendo demonstradas são nesses pequenos gestos que vai exteriorizar o nosso egoísmo, a nossa falta de consideração para com o próximo. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que refletir. Será que nas minhas condutas, no meu dia a dia, será que eu estou deixando, né, de observar alguma coisa que de alguma maneira está prejudicando, está incomodando, está constrangendo algum irmão, alguma outra pessoa e que eu poderia então agir de forma diferente? Certo? Bom, e aí então Kardec, junto com a espiritualidade, ele vai elencando uma série de situações, né, que podem e devem ser observadas nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Ó. Seria possível, então, fazer uma lista com algumas orientações. Ó. Primeiro, fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhuma retribuição. Ou seja, né, eu não tenho que ajudar o próximo, eu não tenho que devolver o carrinho, né, porque eu vou ganhar uma prenda, ou porque eu tenho que. Porque o meu cartãozinho vai estar lá, eu vou ser multado pelo condomínio. Eu tenho que fazer o bem pelo bem. É o desenvolvimento de uma consciência, é o desenvolvimento de uma alteridade, de me colocar no lugar do outro o tempo todo, não pelo mal que eu faço, mas pelo bem que eu deixo de fazer nas mínimas coisas, certo? Então, é, e isso independente de religião. Num outro estudo eu cheguei a comentar aqui, né, o filósofo Immanuel Kant, quando ele vai trabalhar a noção de imperativo categórico, né, ele fala que esse bem viver, essa ação em prol do outro, decorre independente de religião, decorre da própria razão humana. O fato de eu ser humano, eu devo agir segundo o imperativo categórico, né, em que eu devo fazer o bem, eu devo agir em prol do próximo, independente de qualquer coisa. Então, quando eu presto caridade, não é para eu poder demonstrar a minha superioridade, tipo assim, ó, como eu sou uma pessoa legal, eu doei tanto para essa organização aqui filantrópica. Não, não é isso. É fazer o bem como um exercício, né, natural de desenvolvimento da nossa empatia, né? O que só vem a depurar o nosso espírito, certo? Então, sem esperar nenhum prêmio futuro. Então, eu vou fazer o bem aqui porque eu vou garantir o meu lugarzinho no céu. Não, não é isso que se espera. É claro que há uma dificuldade. A primeira coisa é a criação da consciência, né? Ou seja, a necessidade de agir pelo bem. Só que você sair da inércia, sair do ponto zero, às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Né? Então eu me lembro quando eu comecei, né, no Centro Espírita, eu vi palestra, e aos pouquinhos a gente vai se conscientizando disso. E aí chega uma hora, se eu sou espírita, temos que trabalhar na casa.
temos que realizar o trabalho. E aí, num primeiro momento, puxa, ai, sábado, domingo, eu podia estar descansando, eu podia estar vendo série, podia estar indo na praia, né? Mas eu estou vendo aí que eu só vou conseguir um lugarzinho no céu trabalhando. Então, num primeiro momento, trabalhe, ainda que seja nesse sentido. Porque aí, com o tempo, esse trabalho ele vai se tornando natural. Porque fazer o bem faz tanto bem a nós mesmos, né, que não é por uma questão egoísta, mas essa ação no bem ela acaba sendo exercida de forma natural. Então você chega uma hora que você está ajudando, fazendo o bem, né, inclusive como um mero reflexo dessa depuração, e não para você tirar uma onda, né, ou para garantir um lugarzinho no céu. Né? Ou seja, chega uma hora que ele vai entrando, você saindo da inércia, né, esse agir, o homem de bem, né, ele vai agindo no bem de forma natural. Segunda hipótese aqui a ser considerada, ser bondoso e humanitário com todos, sem nenhuma discriminação de raça, de crença. Então, quantas pessoas, que criança linda, eu vou adotar. Ah, mas só se for branquinha, né? Não, porque eu sou branco. Se vier uma escurinha, né? Aí ela vai sofrer discriminação, não sou eu, não sou eu, né? Ou então, né, olha, poxa, eu vou ajudar essa pessoa, né, mas, poxa, você percebe que é uma pessoa de bem, você percebe que é uma pessoa honesta, ela está em dificuldade, mas pelas circunstâncias. Só que aí, né, a outra, ela é negra, mora numa comunidade, é um bandista, né, e homossexual. Né? E aí, cheio de tatuagem, aí olha só, viu? A pessoa não ajuda, né? Aí, ou seja, eu vou desperdiçar meus recursos. Uma pessoa, né, olha só, uma pessoa que, né, não está estudando, né, e tal, então ela atende a um estereótipo que nós, sociedade brasileira principalmente, aprendemos a identificar como um sujeito malandro, é um marginal, é um sujeito que não quer nada, então por isso ele não vai saber é, usufruir os recursos que eu posso despender a ela. Isso é de um equívoco e de uma discriminação sem tamanho. Né? Então é muito importante que a gente compreenda. Então já houve alguns equívocos no passado, inclusive com relação à doutrina espírita, compreendendo que ela vai ser desenvolvida na Europa. Então é óbvio, né, que os médios, a espiritualidade, você vai ter ali, né, pessoas brancas, europeias e ocidentais trabalhando e estudando espiritismo, mas vejam aqui, já no livro dos Espíritos, esse auxílio, essa ajuda é indiscriminada. É indiscriminada. Somos todos irmãos, somos todos espíritos imortais. Essa camada aqui, ela é passageira. Então eu posso vir branco nessa encarnação, na próxima eu venho negro, venho índio, né, independente. E aí, dependendo da região em que eu estou, né, eu posso nascer numa família judaica, posso nascer numa família budista. Então, por isso que nós devemos sempre ajudar, auxiliar, colaborar, independente da raça, da crença, da orientação sexual, o que seja. Terceiro, se Deus lhe deu riquezas, use-as para o bem. Então, olha só, a riqueza material, tá? Ela é uma dádiva, mas que vem com uma grande responsabilidade. Tanto é, né, que aí tem aquela parábola que todo mundo conhece, que Deus falou, né, é mais fácil, né, o camelo passar pelo buraco da fechadura do que um rico passar pelos portões do céu. É lógico que ele está exagerando, mas para alertar o que? O cuidado que se deve ter. Porque o fato de alguém nascer, né, em berço esplêndido, né, com muitas posses, é muito mais fácil para ele cair num comodismo, cair na inércia. Tá? E aí, então, faz lembrar aqui a parábola dos talentos, que conversamos há algum tempo junto à mocidade, com os amigos Davidson, Igor, e junto lá com os jovens da mocidade, da evangelização. Fica aqui o convite para quem tem jovens, até crianças, né, entre em contato aqui conosco, tá? Para caso vocês queiram apresentar a evangelização aos seus jovens. Temos aqui uma turma muito bacana, muito legal. E aí, então, veja, nós estamos conversando sobre a parábola,
que está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, em que um fazendeiro, um homem de muitas posses, tem que fazer uma viagem, e ele então chama alguns dos seus servos, e ele então vai lá e dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, segundo as suas capacidades. Talento aqui era uma moeda, tá? E muito dinheiro, muito dinheiro. Se não me engano, um talento era 6.000 denários, isso era muito dinheiro. E aí eles falam, segundo as capacidades de cada um, ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. E veja, o que recebeu 5, trabalhou, investiu, papapá e tal. Né? Aí o segundo também trabalhou e investiu. E o terceiro enterrou, ficou com medo, pô, o dinheiro do patrão, enterrou. Quando o patrão voltou, aquele que trabalhou aquele dinheiro, investiu, falou, olha, tá aqui os seus 5 e mais 5. E aí o patrão ficou todo feliz e tal. Aí o segundo também trabalhou, era 2, dobrou, deu 4. Ficou todo feliz. E aquele que enterrou falou, olha, chefe, realmente eu fiquei preocupado, perdeu dinheiro e tal, mas eu enterrei, tá aqui. E devolveu o tanto que ele recebeu. Ih, rapaz, o patrão ficou muito bravo. Né? Falou, olha só, eu te dei todos esses talentos e você, todos os outros multiplicaram, e você é a mesma coisa. Né? Então, ó, esse dinheiro aqui vai para os outros, tá? Enfim, passou o sabão nele. Bom, numa primeira leitura, uma leitura desavisada, poderia imaginar, poxa, então Jesus está falando que a gente tem que multiplicar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, dinheiro? Claro que não, óbvio que não, não é isso que ele está falando. Ele está falando o quê? No trabalho, no bem. Talento aqui pode ser considerado o quê? Como dons, ou seja, dons que nós recebemos nessa vida junto com grande responsabilidade. Então, eu posso receber dinheiro, receber muita saúde, posso receber um local que me propiciou muito estudo. Então, eu tenho talentos. O que eu vou fazer com esses talentos? O que Deus espera que nós façamos com o nosso talento? Eu tenho um talento e eu enterro? Eu guardo ele? Não. Então, quando eu multiplico esse talento, então se eu recebi dinheiro, então como é que eu multiplico? Vou investir na bolsa. Não é isso que Jesus está falando. É você fazer o bem, multiplicar. Se Deus fez um bem para você, recebendo dinheiro, você tem que pegar isso e fazer o bem para outras pessoas. Multiplicar o bem nesse sentido. Então, se eu tenho saúde, né, vou me tornar um grande atleta, mas também você pode ser um grande professor, um grande instrutor, né, e não viver apenas para si, dentro do seu egoísmo. Se você, então, tem saúde, você tem o dom ali para música, né, então você pode multiplicar, não é só ficar trancado no seu quarto, então você tem ali facilidade no estudo, então vai se tornar ali um escriba, com barbas brancas, estudando 1 milhão de livros, e escreveu vários livros que ninguém consegue ler, e você não multiplica. Então não, ensine, eduque. Né? Aquela história, teve um caso real, um professor que se aposentou, poderia ficar lá o dia inteiro vendo Netflix, mas olha só, um professor, quanto que ele recebeu nessa vida. E aí então o que ele fez? Ia para a pracinha, botou uma plaquinha, dá-se aulas de matemática de graça, explicador gratuito. Ficava lá. Aí os meninos, os alunos de escolas públicas que tinham dificuldade, não tinha como pagar um explicador, ia lá com ele e ele ajudava a fazer o dever de casa. Olha, é essa multiplicação de talentos que Deus espera de nós. Quarta, se possui subordinados, trate-os com bondade e complacência. Quantos que são patrões, têm lojas, têm empresas, ou mesmo em sua casa tem alguém que ajuda, né, nos afazeres domésticos e trata essas pessoas como pessoas inferiores, como subalternos, como se ele fosse o patrão e por isso então superior a todos, e aí se aproveita dessa posição para minimizá-los, para ofendê-los, injuriá-los, né? Não sabe fazer nada direito e tal, você é um idiota. O que juridicamente a gente chama de assédio moral, né? Esse menosprezo por aqueles que estão ali subordinados a você. Olha, é um talento. Que oportunidade que você tem para ajudar, para ensinar, para fazer aquela pessoa aprender, né? Fazer com que aquela pessoa então possa se desenvolver. Que grande oportunidade Deus lhe deu para poder ajudar o próximo ali. Né?
Seja indulgente com as fraquezas alheias, releve, pois também sois imperfeito. Aquilo também já falamos um estudo anteriormente, quantas vezes falamos sobre o gravetinho que está no olho do outro, e a gente tem a viga no nosso, né? Então, sejamos indulgentes, sejamos complacentes, sejamos pacientes. Tem uma pessoa na nossa frente dirigindo devagarzinho, na verdade ali uma pessoa de mais idade, ou um jovem que está ali no carro ali da autoescola aprendendo a dirigir, e aí nós então ali impacientes, buzinamos e tal. Para quê? Todos nós somos imperfeitos, então devemos ter paciência com os defeitos dos outros e não ficar ali, às vezes, ridicularizando, fazendo chacotas, né? Também porque uma pessoa tem uma dificuldade no aprendizado, tem uma dificuldade em determinadas situações, ou até mesmo num comportamento, né, que eu vou considerar como um comportamento imoral, um comportamento que eu entendo como equivocado, né? E aí então eu julgo essa pessoa, condeno essa pessoa, sendo que eu também sou cheio de falhas. A gente chega numa festa e fulano, olha só fulano, nossa, já chega em cima dos salgadinhos todo, olha, não deixa pra ninguém, olha, não tem comida em casa não. Aí quando chega no final da festa, essa é a primeira a encher de brigadeiro a bolsa, pega um monte de brigadeiro, taca na bolsa, é a mesma coisa. Então, sejamos indulgentes com a fraqueza do próximo. E o último, não seja vingativo, perdoe as ofensas. E aí, quantas pessoas, né, quantas vezes a gente ouviu falar e fala com orgulho, o segundo, né, dos dois grandes defeitos da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Fala com orgulho, eu não levo desaforo para casa. Como se isso fosse uma grande qualidade, né? Eu não levo desaforo para casa. Vamos perdoar. Na verdade, a qualidade está no perdão. A qualidade não é levar o desaforo para casa, é não identificar ali um desaforo, é apenas identificar ali um equívoco de um irmão que está ali equivocado, né? Então nós devemos sempre, talvez, ensinar pelo exemplo, tá ok? Muito bem. Com isso chegamos então à pergunta 919, é que o tema de hoje, né, daria para a gente ficar aqui horas. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, tem duas questões aqui, né? Então, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida? Está muito relacionado com o que a gente estava falando até agora, certo? E resistir à atração do mal, que são as tentações. Resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Tá? Bom, o que significa isso? Conhece-te a ti mesmo. Tá? Isso está no pórtico de entrada num templo de Apolo, na Grécia, de mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Tá? Apolo era o deus não só da beleza, muito vinculado à beleza, mas era o deus da perfeição, o deus da razão. Tá? E aí, como deus da razão, tá? É muito interessante que esteja isso no seu pórtico. Conhece-te a ti mesmo. Então, através da razão, quando a gente vai falar do conhecimento, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo, saber das minhas fragilidades, saber das minhas imperfeições, antes de apontar o dedo para os outros, né? E aí, então, essa frase ela é muito vinculada a Sócrates, né? Um dos grandes pensadores que nós tivemos, mais ou menos nessa época, 300 a 400 anos antes de Cristo, um filósofo grego, que assim como Jesus não deixou nada escrito, todas as suas passagens, né, foram redigidas por Platão, filósofo também, que foi aluno de Sócrates. Que certa vez, um dos amigos, né, deles e tal, foi até um oráculo, né, e aí então a pitonisa do oráculo de Delfos, que era a sacerdotisa lá, que via o futuro, diz para ele: Sócrates é o homem mais sábio da sua geração, é o mais sábio dos homens. E aí esse amigo vai lá e fala para ele: Sócrates, falaram isso de você. E aí Sócrates: essa mulher tá errada, que eu sou um homem mais inteligente dentre todos. E aí ele começa a procurar, conversar com outros sábios e tal. E muitos sábios falam: isso é uma bobagem, eu sou o mais sábio. E o outro: não, Sócrates, coitadinho de você, eu sou o mais sábio. E ele vai perceber então a arrogância das pessoas. E aí então, diante disso, é que ele fala: não, mas. E aí a famosa, célebre frase de Sócrates: eu só sei que nada sei.
E aí, a partir daí que ele percebe, talvez a pitonisa tenha identificado, né, Sócrates como o mais sábio dos homens pela sua humildade, por ele conhecer a si mesmo. Não importava o quanto se conhecia da natureza, da filosofia, dos estoicos. Não, conhecer a si mesmo. Então, a partir do momento que Sócrates sabe que nada sabe, né, ele é o homem mais sábio, porque ele conhece as suas imperfeições. Né? E aí, então, a espiritualidade continua. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Essa parte do Livro dos Espíritos, quem vai trazer a resposta, trazer essa orientação, é ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho. Só Santo Agostinho. Né? E aí Santo Agostinho ele fala, na minha época, quando eu era encarnado, eu fazia toda noite, quando eu ia me deitar, eu fazia uma avaliação, semelhante ao que Kardec e a espiritualidade estava colocando na questão anterior. Eu faço uma avaliação, como é que foi meu dia? Se eu fiz o bem que eu podia fazer? Se eu fiz algum mal? Será que tem alguém que teria algo de mal a falar de mim? Então, o Santo Agostinho fala, eu fazia essa reflexão sobre como eu ando agindo. Tá? E aí ele traz essa pista que é bem interessante. Ele faz isso. Ó. Então, examine, analise, tá? O que pudestes ter obrado contra Deus. Será que eu violei alguma lei de Deus? Será que eu falei mal de alguém? Será que eu menti? Será que eu fui desonesto? Será que eu prejudiquei alguém? Tá. Depois eu começo então a fazer uma avaliação se eu obrei contra Deus, contra as leis de Deus. Então, depois se eu obrei contra o vosso próximo, o meu irmão, se eu prejudiquei alguém. E, finalmente, contra vós mesmos, se em algum momento eu me prejudiquei. Como assim? O que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, se eu estou fumando, estou bebendo, comendo em excesso, eu estou me envolvendo, né, em práticas, né, que são corruptivas, que vão fragilizar o meu perispírito, né, que não agregam valor nessa estada. Em vez de eu estar estudando, trabalhando, eu estou aqui, né, poxa, perdendo meu tempo com coisas frívolas. Então, essa autoavaliação é fundamental, fundamental, né? Mas durante o dia, e é a segunda grande questão, né? Como fazer, para resistir à atração do mal? A atração do mal, vamos colocar aqui como as tentações. Estamos num planeta de provas e expiações. Então a regra é ter tentação no caminho. Por quê? Porque são as provas. Não adianta nada, olha, eu sou espírita, eu leio Kardec, então eu já li todo o Evangelho, então eu sei. Mas e aí, quando aparece uma situação ali em que eu posso me beneficiar? Basta eu ficar quieto. Estão acusando falsamente algum colega, e aí, se eu ficar quieto, eu consigo a promoção. Esse é um teste. Estou casado, e aí tem uma música do Seu Jorge, né? A amiga da minha mulher tá dando em cima de mim. Então, ai de mim, ai de mim. É uma provação, né? Então, um dinheiro fácil. Né? Então, quantas provações temos no caminho? Então, é através, né, do exercício dentro da fé e da lei de Deus é que se prova o homem, que se prova o espírito, como é muito bem colocado. Fica a dica aqui, né? Já dizia, né, o profeta Raul Seixas. Então, Raul Seixas tem uma música muito bacana, que é o Egoísta, e aí que fala assim, ó, se o que você quer em sua vida é só paz, muitas doçuras, seu nome em cartaz, e fica arretado se o açúcar demora, e você chora, você reza, você pede, implora, enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho. Eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz. Eu sei que o mais puro gosto do mel é apenas defeito do fel e a guerra é produto da paz. Ou a paz é produto da guerra, enfim. Então ele está querendo dizer, né, que eu quero ter tentação no caminho, porque são as provações.
É nesse momento que eu consigo verificar se eu aprendi, se eu evoluí, né? Então é uma coisa que eu converso muito, eu sou professor, converso muito com os meus alunos, né? A gente tem que ter foco, porque ainda mais a vida que a gente vive hoje, ela é repleta de facilidades, de tentações, de coisas que nos são proporcionadas que, num primeiro momento, são muito mais interessantes do que ficar estudando, trabalhando. É muito mais interessante você maratonar uma série, passar o domingo inteiro sem fazer absolutamente nada, do que tirar uma horinha, ir numa creche, num orfanato, né, num abrigo de idosos, pegar um livro espírita e, poxa, vamos estudar, né? É muito melhor, né? Então eu converso, gente, é a mesma coisa no estudo. Então, tudo que a gente faz nessa vida, de trabalho, de estudo, é algo que a gente carrega por toda a eternidade. Somos espíritos imortais. No caso, eu não falo assim para os meus alunos, porque nem todos são espíritas, mas é o que a gente leva na vida. Então, se eu estou estudando para uma profissão, medicina, engenharia, eu não estou estudando mais para fazer uma provinha para passar. Eu estou estudando para me tornar um excelente profissional e melhorar de vida. E aí é óbvio que eu vou ter um sem número de outras coisas que vão querer me desviar, né? O TikTok, Instagram, redes sociais, que são muito mais interessantes eu fuxicar a vida de outras pessoas do que parar e estudar mesmo. Não só a doutrina espírita, né? Mas estudar mesmo aquilo que está relacionado à nossa profissão, né? E tudo mais. Então, assim, uma coisa que o Santo Agostinho, né, já caminhando para o final, coloca assim: não trabalhamos todos os dias para juntar recursos para termos uma velhice mais tranquila? Então, porque não vivemos diariamente mirando a eternidade? Né? Ou seja, por que a gente não cria essa consciência para trabalharmos, mas não pensando na velhice, mas pensando na eternidade? Então, o nosso trabalho, o nosso estudo são tesouros que a gente vai conquistando, mas que, obviamente, como eu já comentei aqui, não vão existir simplesmente para nos garantir um bilhete para o céu, mas que à medida que a gente vai desenvolvendo esses talentos, possamos então distribuí-los de forma igualitária, a fim de ajudar os nossos irmãos. Não adianta nada galgarmos determinados degraus se não soubermos olhar para trás e ajudar, né, quem está com dificuldade a subir esses degraus. Assim, caros amigos, para concluir a fala de hoje, gostaria de trazer um trechinho de Emmanuel na obra O Espírito da Verdade, está aqui, que diz o seguinte, que está lá no capítulo 54. Ele tira uma questão que Jesus colocou para um dos apóstolos, que é o seguinte: que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. Que buscais? E aí Emmanuel faz, como sempre, excelentes considerações, e no final ele diz assim: escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Assim, caros amigos, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo e que possamos estar mais atentos, possamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas condutas, para que possamos, no nosso dia a dia, nos apurar cada vez mais no caminho do bem, nos tornando pessoas melhores, mais caridosas, sempre em conformidade com a lei de Deus, conforme os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje e sempre, graças a Deus. Assim, meus amigos, mais uma vez foi um prazer enorme participar desse estudo, e logo estaremos de volta lá no nosso núcleo querido, nosso núcleo de estudos,
Francisco Xavier. Fiquem com Deus e até a próxima.